comunicado oficial feito pela Rádio Vaticana, repercutido no mundo inteiro, e algo que indica mesmo os assessores mais próximos do Papa não estavam sabendo, né? Não sei se eventualmente algum dos membros da Curia Romana, dos cardeais mais próximos dele, já tivessem ciência disso. A ideia da renúncia do Papa não é nova, né? Nós já tivemos na história da Igreja, além de períodos conturbados, né, nos tempos do Império ainda, e também na Idade Média, nós tivemos casos de deposições de papas pela autoridade civil, ou mesmo situações particularmente graves durante a Idade Média, que havia o cisma, como foi o caso do grande cisma do Ocidente, em que de repente havia 2, 3 papas, cada um no lugar, dizendo que era verdadeiro isso, né? Mas tirando essas situações que graças a Deus já se perdem, não na memória, né? Mas no tempo, mas ainda a memória continua sempre viva, porque nos nossos seminários nós sempre estudamos a história da Igreja como uma disciplina teológica, mas já houve na história renúncias espontâneas de papas, né? Certo, já fazia mais de 600 anos desde que isso aconteceu pela última vez. Se fala muito do Papa Celestino V, que era monge contemplativo. Ele não era, portanto, nem bispo nem cardeal, e, no entanto, como a Igreja vivia uma situação particularmente difícil, em que havia muita dificuldade de encontrar lideranças que pudessem estar assumindo o trono de Pedro, então os cardeais reunidos em combate decidiram convocar um monge para essa tarefa, já dada a sua fama de santidade. Ele ficou um pouco tempo notificado e depois chegou à conclusão de que a missão dele era um monge na vida contemplativa e não tanto na ativa, muito menos uma missão desse poste. Paulo VI, aliás, já o Concílio Vaticano II, ele insistia em se tratando dos bispos que, quando eles chegassem a uma situação em que as forças, a saúde, ou alguma situação particularmente grave já não permitisse que eles continuassem conduzindo as suas dioceses, que eles apresentassem renúncia. E que a autoridade competente, ao aceitar a renúncia, providenciasse, em primeiro lugar, o sustento daquele que estava deixando a sua tarefa, e, em segundo lugar, a sua substituição. Essa autoridade competente, normalmente, é a própria Santa Sé, hoje a congregação para os bispos, em última análise, o próprio Papa. O Código do Direito Canônico e outras normas da Santa Sé estabelecem para os bispos a idade de 75 anos. Para os padres também, embora para os padres a transição seja um pouco mais suave, digamos assim, no sentido de que existe uma exortação de que ao atingir os 75 anos que eles entreguem as suas funções. Mas é muito mais comum você ter padres que vão até os 80, 90 anos em plena atividade do que bispos, até porque a Santa Sé cuida para que os bispos normalmente aos 75 anos sejam efetivamente substituídos. Alguns ficam um pouco mais do que os 75 anos. Paulo VI chegou a cogitar a possibilidade de renunciar quando houve o Congresso Eucarístico Internacional de Filadélfia, e ele foi desaconselhado pelos médicos de participar. E o que ele disse foi: se o sucessor de Pedro não pode mais participar nem mesmo de um Congresso Eucarístico Internacional, talvez tenha chegado o momento de renunciar também a cada
seus colaboradores o convenceram de que os tempos não estavam maduros para isso, que a igreja estava vivendo o tempo do pós-concílio, que ele deveria continuar. Nós sabemos muito bem que João Paulo II enfrentou uma doença bastante prolongada e durante um bom tempo se especulou se ele deveria ou não renunciar. Não sei se vocês acompanharam a divulgação de um filme que saiu uns 2 anos atrás. Ele se chama Deus Lava, em que o autor, embora não católico, trata de uma maneira respeitosa, digamos assim, uma situação limite, em que o Papa, depois de um conclave difícil, um dos cardeais e o Papa, ele, muito assustado, acaba aceitando, mas na hora em que se faz o anúncio, aí existe toda a dramatização, na hora que o povo está na praça de São Pedro e o porta-voz dos cardeais se abemos Papa, ele tem um surto e diz não, e se fecham as janelas e o povo fica na indagação, afinal de contas, o que aconteceu, né? E o filme se desenvolve todinho em torno da figura de um Papa que já tinha sido eleito e confirmado, mas que na hora mesmo de ser apresentado ao público não aguenta, ele tem um estudo psicológico e começa inclusive um tratamento psicológico, psiquiátrico dentro do próprio conclave, que se prolonga por meses por causa disso. Claro, nós estamos numa situação extrema. No caso de João Paulo II, sabemos muito bem que ele também decidiu seguir adiante com a sua missão. Inclusive, eu diria que naqueles momentos eu pude encontrar com João Paulo II antes e depois do atentado que ele sofreu na Praça de São Pedro, né? Então, a primeira vez que eu estive com João Paulo II foi ainda em 1980. Ele jovem, segurava quando a gente se meteu na força e tal. Depois, naturalmente, ele esteve no Brasil, sofreu o atentado. E quando eu terminei a minha tese, minha mãe e meu irmão foram na Roma para isso em 94, para participar da banca, para assistir à banca da doutoral. E naquela ocasião eu já tinha conseguido na missa da capela particular, ia levar minha mãe, meu irmão, os padrinhos, os convidados estavam lá, tudo certinho. Naquela semana ele teve uma queda e quebrou a perna. Então a minha mãe foi a mãe do hospital, né? E justamente numa situação praticamente importante para nós. E depois, quando eu fui nomeado bispo, eu fui um dos últimos a ser nomeado diretamente por João Paulo II. Eu lembro muito bem da frase, né? Que ele começava a nomeação de Ledo Filho. Eu estive em Roma, ele já estava praticamente dependendo de cadeira de rodas, né, para se locomover. E quando eu me aproximei dele, anunciei que eu era do Brasil, os olhinhos brilhavam, já estavam com o rosto bastante prejudicado pelos medicamentos da Parkinson, né? Mas mesmo assim, repetiu as orações e se lembrava com muito carinho do Brasil. E eu diria que João Paulo II deu um testemunho muito grande durante aqueles momentos em que ele queria falar ao povo e já não podia. Passando para Bento XVI, ele retoma, portanto, uma ideia que em si não é nova. Como eu disse, Paulo VI chegou a cogitar sobre renúncia. Sobre João Paulo II, certamente ele se pôs o questionamento. Bento XVI, de uma maneira agora jamais amadurecida, digamos assim, ele mesmo tomou a decisão em pleno conhecimento e em plena liberdade. O que o Código de Direito Canônico diz é isso: quando um bispo apresenta uma renúncia, assim como o padre quando apresenta uma renúncia de uma paróquia,
essa renúncia precisa ser aceita pela autoridade competente, né? Não vale abandonar o serviço, né, digamos assim. Então, se um padre precisa renunciar, ele apresenta a carta de renúncia ao bispo ou ao superior religioso, ao seu superior provincial, e cabe ao bispo ou ao superior provincial confirmar aquela renúncia, liberando-o então das funções. No caso do bispo, a autoridade competente é a própria Santa Sé, a Congregação para os Bispos, representada no Brasil pelo Núncio Apostólico, né, em cada país tem um Núncio Apostólico, mas naturalmente sob a ciência pessoal do Papa. É o Papa que, de uma análise, nomeia cada bispo no mundo. No caso específico do Papa, o que o direito canônico fala é que o Papa, em caso de renúncia, ele não precisa da aceitação de ninguém. Então ele comunica essa decisão, e a partir do momento em que essa decisão, mas que tem que ser feita livremente, não sob coação, não sob pressão. Ela tem que ser feita com plena consciência. A partir do momento que ele faz essa denúncia, a sede de Pedro está vacante e é convocado um novo conclave, aí já não mais por ele, mas pelos que têm essa função do próprio colégio dos cardeais. E no caso específico de Bento XVI, ele, inclusive, acho que vale a pena vocês divulgarem a íntegra do seu pronunciamento, está no site da CGB, está também no site da Arquidiocese, né? De modo que os que precisarem, tem lá. Ele agradece por todo o carinho das pessoas que, com ele, conduziram a igreja, e, inclusive, dá um prazo, né? Ele anuncia para o dia 28 de fevereiro, o dia em que efetivamente a sede de Pedro fica vacante. De modo que a partir do dia 1º de março deve haver a convocação de um conclave. Não sabemos dizer, evidentemente, quando será. Porque quando a gente se lembra ainda bem da morte de João Paulo II, quando tem o caso específico de um Papa que faleceu, tem o tempo dos funerais, né? Então, no caso de João Paulo, demoraram aí pelo menos algumas semanas entre o tempo dos funerais, sepultamento, e depois o anúncio do conclave e a eleição do novo Papa. Neste caso, como não vai haver funerais, né? Então, provavelmente, já a partir do dia 1º, o cardeal responsável deve anunciar a data do próximo conclave. No Brasil, quem são os bispos, os cardeais que têm o direito de voto na eleição de Papa? Aqueles que têm menos de 80 anos. O Paulo VI, não foi Paulo VI, que quando fez a reforma da Cúria, foi o João Paulo II, foi o Paulo VI, definiu que a idade limite para um cardeal ser eleitor é 80 anos. Então, eu tenho a impressão que, salvo Dom Paulo Evaristo, Dom Falcão e Dom Serafim, os outros todos, mesmo o Eusébio, teria a idade ainda para votar. O Eusébio tem 80 anos completos, então eu acho que ainda pode votar. Os outros todos. Quem é que pode ser eleito? Eu acredito que todos os que podem votar podem ser eleitos. Professor, sou o Juninho do Jornal do Estado. Tenho duas perguntas para o senhor. Primeiro como é que a igreja espera, a Igreja Católica Brasileira e a Igreja Católica na América Latina, da possibilidade da eleição finalmente de um Papa latino, né? Porque já que o continente tem um contingente muito grande de cristãos católicos, então se espera já desde algum tempo a eleição de um Papa latino. E a segunda pergunta é: os últimos papas recentes da história moderna todos passaram por essa questão do funeral. E como é que fica a questão do Bento XVI agora, que abriu mão, denunciou a função papal, ele volta a ser o bispo, ele passa a ser sustentado pela igreja, volta a ser, como é a vida dele daqui para frente, deixou de ser papa? Ele continua sendo o bispo, sim, porque o Papa é o bispo, né? Ele é o bispo de Roma. Não existe um
quarto grau do sacramento. Então, sempre o Papa é o bispo de Roma, a menos que a sede esteja dividida. Vocês sabem que houve um tempo em que os papas se refugiaram em Avignon, porque Roma estava invadida e não havia condições físicas para a sua permanência aqui. De qualquer maneira, quando o Papa é eleito, ele já é eleito com essa intenção de ser também pastor da igreja então, certamente, Bento XVI vai se retirar. Não anunciou ainda onde, mas para onde ele, de qualquer maneira, termina os seus cursos, dizendo que depois do dia 28 ele vai continuar servindo a igreja através da oração e da penitência. Isso acena para uma possível ideia dele ir para um mosteiro, uma casa religiosa, onde ele vai continuar com certeza escrevendo, estudando e fazendo as suas reuniões, mas sobretudo dedicado à oração. Aliás, é interessante que ele mesmo já preparou o terreno para isso, porque os 3 últimos livros que ele publicou como teólogo privado, não publicou como Papa. Né? Uma decisão, inclusive, também insólita na história da igreja. Ele publicou 3 livros sobre Jesus de Nazaré. O último saiu agora no final do ano passado, em que ele diz claramente na apresentação do primeiro volume: aqui eu não falo como Papa, eu falo como teólogo, portanto, coloco a minha obra à crítica dos meus colegas teólogos. Ele fala como cientista, digamos assim. Não era magistério, não obriga, não vincula. Qualquer um que quiser criticar esses 3 livros do Papa ou do teólogo já Ignazio, ele pode fazer. Eu acredito que ele vai continuar produzindo, porque ele está com uma cabeça muito boa. Já vai mais de ano a última vez que eu estive com ele, mas é impressionante a lucidez do Papa. Eu estava com audiência marcada com ele agora para abril, depois da nossa Assembleia, né? Naturalmente já não será mais com ele. Não sei, inclusive, se o novo Papa vai confirmar a nova visita da presidência do Celano. Possivelmente muita coisa do calendário deve mudar. Certamente não a jornada do Brasil, até a jornada nós já teremos o novo Papa que deverá vir ao Brasil. Mas, por exemplo, quando João Paulo II morreu, nós mudamos a data da Assembleia, da Assembleia. Eu acredito que este ano não vai haver necessidade, acho que a Assembleia muda. Mas a nossa visita enquanto presidência do Senado aos de Castelos da Cúria Romana provavelmente vai ficar postergada, porque dificilmente o novo Papa vai nos receber pessoalmente em abril, algumas semanas ou um mês e pouco depois da sua eleição. Mas então, respondendo à segunda parte das suas perguntas, ele volta para um lugar que ele mesmo vai definir, ser sustentado, sim, qualquer padre, qualquer bispo que renuncia, que atinge o limite da idade, ele deve continuar sendo sustentado pela igreja, né? E isso vale para nós chamamos de bispos eméritos. Agora é um bispo emérito, naturalmente, ele depende da arquidiocese para o seu sustento. Assim também os padres idosos, nós construímos aqui do lado, inclusive o Montório conduziu essa construção, uma casa que pretende ser abrigo para os padres doentes idosos. Agora, a primeira parte da pergunta, se eu me lembro, senão você reformula, como vai ser, já que não existe a necessidade de pregar a lei, né? E aí a pergunta assim, o senhor, já complementando a pergunta dele, se o senhor acredita que o Brasil tem chances de ter o Papa brasileiro? Sabe que o comentário que os vaticanistas fazem é assim, o usual é que alguém entra papado e sai carregado, né? No conclave. João Paulo II, por exemplo, quando foi eleito, ninguém falava dele. João Paulo I, quando foi eleito, ninguém falava dele. João XXIII, quando foi eleito, ninguém falava dele. Né? Então, muitos daqueles que eram papáveis entraram papáveis e saíram carregados. No caso específico de Ratzinger, havia sim a suspeita da possibilidade, até porque ele
conduziu um pouco ali os momentos da transição e fez um discurso com os cardeais. Ele conduziu a reunião dos cardeais antes deles entrarem ao conclave propriamente dito. Você sabe que a palavra conclaves, né? Sob chaves, né? Mas antes deles entrarem sob chaves e, portanto, ficarem sós na sua decisão, eles têm momentos de reuniões ainda com a presença da empresa do cardeal Ratzinger, que conduziu um pouco esse levantamento da problemática da igreja. Foi quando ele falou na sua famosa frase, né, que nós vivemos sob a ditadura do relativismo. Né? Mas eu acredito que perguntar, tem possibilidade de ser um Papa latino-americano? Tem. Por que não? Tem a possibilidade de ser um asiático? Tem. Africano? De ser um africano? Tem. Nomes? Você não gosta, né? Não sei. Mas no último processo, né, eles tinham alguns que ficaram talvez disputados com o Bento XVI. Esses nomes, o senhor acha que surgem agora, talvez fossem alguns nomes que ali naquele processo também estiveram perto? Que disputaram na mídia, você fez. Porque dentro do Bolsonaro, você não sabe o que aconteceu, né? Eu, pelo menos, não tenho uma inscrição de alguém que estava lá dentro e eventualmente tenha partilhado. É possível voltar nos 8 anos. Nós temos cardeais que foram presos, cardeais por João Paulo II, e que ainda estão aí na ativa. Mas o senhor, particularmente, o senhor tem um nome que mundialmente falando, um nome que desponta o senhor, talvez? Eu não tinha pensado nesse não. Você fala na América Latina? Não. No que o senhor estaria? América Latina de Talvez Dom João. O senhor, como vice-presidente do Conselho de Bispos da América Latina, de repente, nesse cenário, falando a respeito desses cardeais que estão aí, que têm possibilidade de assumir, quem o senhor diria que seria o nome mais forte na América Latina, falando de Brasil? Eu não sei se eu usaria fazer um prognóstico desse tipo, até porque eu tenho um grande apreço pelos nossos cardeais, fui inclusive ligado diretamente em auxiliar do Eusébio, fui colega do Rodrigo em Roma, inclusive estive na tese dele, ele corrigiu um capítulo da minha tese. Morei com o João em Brasília, quando ele estava lá. Tenho um grande apreço do João Paulo, que sem dúvida alguma ainda não chegou aos 80. Né? Então, para mim é muito difícil, até porque poderia estar expressando preferências. Eu os vejo todos grandes homens de igreja e tenho certeza que qualquer um deles que fosse eleito teria condições de conduzir a barca de Pedro com sabedoria, com fragilidade própria da nossa existência humana, mas na força do Espírito Santo. Naturalmente, cada um com características diferentes. É evidente que o Rodrigo e o Dom João são bem mais jovens, têm uma vitalidade humanamente maior, né? Mas em termos de competência, os outros também poderiam fazer bem em termos de prevenção. O Brasil, por ser a nação católica, o Brasil, por ser a maior nação católica do mundo, teria naturalmente, nesse momento que nós vivemos no planeta, talvez a propensão a ter um Papa brasileiro? Não necessariamente. Tudo depende do histórico da pessoa. Para aqueles que acreditam que é o caso, eu acredito plenamente na ação do Espírito Santo. Da mesma maneira que nas eleições depois de João 23, nós tivemos
pontificado de João Paulo II, muitos cardeais que eram ditos papáveis acabaram morrendo antes dele. E o salvo engano, ele levou muitos dos seus possíveis sucessores. Assim também, viajando pela América Latina, pelo mundo, eu participei já de 2 assembleias do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, onde havia representantes de toda a grande Europa, 44 países, né? A Rússia, Hungria, Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia, e além da Europa continental, digamos assim. E a gente vê quantos homens santos, inclusive muitos deles que vieram para o último inferno e que foram torturados, foram presos e perseveraram na fé, outros grandes doutores intelectuais, na altura, inclusive, do próprio Bento XVI. Então, é muito difícil dizer o que é melhor para a igreja no mundo, né? Nós, no Brasil, estamos acostumados a conviver com missionários de todas as partes e enviar missionários para todas as partes do mundo, de modo que essa catolicidade da igreja, ela coloca tantas possibilidades que eu prefiro mesmo continuar confiando na ação do Espírito Santo. Eu gostaria de confirmar. Os primeiros sinais da fragilidade da doença da saúde, né, no Bento XVI, saem quando a imprensa, principalmente da imprensa em São Paulo, o Dom Odilo, ele seria um forte candidato. Então, assim, o que eu vi na imprensa em São Paulo que existe essa preferência, ou, né? Aqui o senhor sente isso também ou não? É evidente que os paulistas e paulistanos e muitos outros brasileiros estariam torcendo e ficariam tornados como você vê, né? Volto a dizer, não é o único cardeal brasileiro em condições. O fato dele vir de São Paulo, que é uma das maiores cidades católicas do mundo, traz algum tipo de chance, aumenta as suas chances. Certamente São Paulo tem mais visibilidade do que outras regiões do Brasil, mas de novo, num grupo tão heterogêneo como é o Colégio dos Cardeais, onde você tem gente de todos os continentes, é muito difícil fazer prognóstico. Eu considero muito difícil. O senhor disse na sua fala sobre toda a dicotomia entre o mártir e o intelectual. João Paulo II deixa um legado muito mais martírico do que intelectual. Qual o senhor acha que é o legado que o Bento XVI deixa no seu papado? Eu não diria que João Paulo II voltar, se a gente considerar o exemplo dele por ocasião do atentado, em que ele, portanto, sofreu não só uma agressão moral, mas uma agressão física, e depois ainda perdoou o seu quase assassino, né? Sem dúvida que ele pode também, se não ser enquadrado entre os mártires, mas ele tem virtudes heróicas comparáveis àquelas dos mártires. Eu não diria que a contribuição do João Paulo II no meio intelectual, a produção de João Paulo II em termos de documentos, todas as áreas de atuação da igreja é impressionante e de altíssima qualidade. Naturalmente, todos os papas, eles trabalharam também assessorados por pessoas muito qualificadas. Pio XII tinha a fama de escrever pessoalmente os seus discursos, inclusive a maquininha de datilografia que ele usava, parece que é guardada ainda hoje, né, nos museus lá do Vaticano. E Bento XVI, com certeza, também escrevia boa parte dos seus pronunciamentos ele mesmo escreve a mão. E quem começou aqui
decodifica aquilo e degrava para a revisão final. Mas quando você entra numa atividade, isso eu faço por mim, quando eu deixei de ser professor, deixei a academia e passei a serviço, ainda mesmo auxiliar a produção acadêmica da gente necessariamente cai. Eu não tenho tempo todo para ficar lendo, pesquisando, redigindo. Então, mesmo que eu hoje, por exemplo, faço questão de dar o tom final a todas as cartas correspondentes assim eu escrevo, as pessoas que me ajudam sempre brincam que quando trazem qualquer texto, traz a caneta também para eu rever, de modo que o estilo final acaba sendo meu e às vezes completamente revisto. Mas eu nem comparo o volume de textos de pronunciamentos que um Papa tem que fazer. Ele necessariamente tem que contar a assessoria, mas é ele que dá o tom daquilo que vai. Então, João Paulo II é alguém que teve uma produção intelectual, sim, de extrema importância na área da cultura, do diálogo com a ciência, na área do comunismo, na educação, enfim. Naturalmente, João Paulo II não é teólogo de profissão, como Joseph Ratzinger foi. Joseph Ratzinger foi um teólogo de profissão, antes de ser prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, nesse sentido, também existe um elemento muito importante de comparação, que Bento XVI começou praticamente com a idade que João Paulo terminou. Então, o vigor físico de João Paulo pelas viagens, pela vida missionária, e mesmo por uma produção assim impressionante, provocada pelas entrevistas, audiências, era incansável, mas ele começou um jovem atleta e comunicador, enquanto que Bento XVI já começou quase perto da idade em que os próprios cardeais devem renunciar. E mesmo assim, eu acho que o pontificado de Bento XVI marcou profundamente a Igreja, e era impressionante constatar que as audiências, sobretudo nas quartas-feiras, apesar da sua fragilidade, elas não diminuíram na frequência dessa e aumentaram em relação àquelas de João Paulo II. O senhor acha que é o principal legado que Bento XVI deixa para a Igreja Católica? O diálogo com o seu tempo, o diálogo com a cultura, o diálogo com as ciências, o diálogo com as religiões, procurando mostrar a credibilidade do cristianismo à luz da própria razão histórica, da razão científica, da razão filosófica. Bento XVI não tinha medo de chamar os intelectuais para a discussão, o debate, e inclusive é sintomático porque na primeira encíclica que Bento XVI escreve, Deus Caro Exército, Deus é Amor, a primeira citação que Bento XVI faz é de nada menos Nietzsche, o grande combatente da fé, cristianismo de Deus, que tem a famosa expressão Deus morreu, Deus está morto, nós matamos. Ele, então, é o primeiro a ser citado por Bento XVI. O grande desafio do próximo Papa é continuar esse legado de diálogo ou abrir as portas da igreja para uma menos moderada? Na CNBB, eu aprendi uma coisa muito interessante. Nós nunca começamos uma reunião importante, não só a Assembleia Geral, mas qualquer reunião do Conselho de Bispos, Conselho Pastoral, Conselho Permanente, nós começamos com uma análise da conjuntura. Então, nós pedimos sempre que um grupo de especialistas venha nos falar sobre a conjuntura internacional, nacional, isso em termos econômicos, políticos, sociais e também religiosos. Isso, mês a mês, renova-se essa mesma análise de conjuntura. E muitas vezes dessas análises de conjuntura surgem frentes de ação que não eram pensadas antes. Eu cito um único exemplo de experiência da gestão da CNBB.
eu senti a necessidade de fortalecer o setor da mobilidade humana, porque vim do Rio de Janeiro, sou auxiliar, eu percebia como a grande cidade com a qual eu tinha experiência antes, era São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade interiorana, né, digamos assim, além talvez das minhas origens, de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Mas quando eu fui para a grande cidade, eu percebia a mobilidade humana, o problema das migrações, e aí tudo isso que hoje está na moda de falar de tráfico de pessoas, de trabalho escravo, etc. Começamos no GT. Primeiro fizemos análise conjunta, voltada para a mobilidade humana. Deu origem a um grupo de trabalho que já publicou vários cenários sobre o trabalho escravo. Logo em seguida, tráfico de pessoas. E o ano que vem, a Universidade vai conversar justamente sobre isso. E, curiosamente, Salve Jorge vem falar no tempo, né? Mas era uma problemática que já existia, sem dúvida alguma, mas que não era pauta geral da CNBB, a pauta de grupos, os pescadores, o pessoal dos migrantes, dos nômades, dos caminhoneiros, dos embarcados, e por aí vai. De repente, uma análise de conjuntura desperta para grupos de trabalho envolvendo a Organização Internacional do Trabalho, envolvendo embaixadas e tudo mais, e desemboca na campanha da fraternidade. Então, o que eu acredito sim é que o novo Papa vai precisar ter essa abertura para o diálogo. Ele vai precisar de muito discernimento para poder ouvir os sinais dos tempos, que virão em tempo real, ao vivo e a cores pelas mídias sociais e pela internet e pela televisão. E ele vai precisar se cercar de muitos e bons especialistas que vão assessorá-lo para que ele possa estudar o que o Espírito diz à igreja no hoje. Deus, está em Cristo, os dogmas da igreja. Essa preocupação, desculpa, porque nos novos tempos está em Cristo também alguma possível modificação dos dogmas, casamento, celibato, bem casamento. Veja bem, preciso distinguir bem o que é norma disciplinar, opções pastorais e dogmas. O que é dogma é parte da fé da igreja e ela não pode mudar. Então, o depósito da fé, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Quer dizer, claro, a igreja cresce no conhecimento também do próprio conteúdo do seu depósito da fé e ela vai tirando, pela reflexão dos teólogos, pelas circunstâncias dos tempos, novas consequências, novos desdobramentos. Nos tempos de Jesus não havia bioética, não havia internet, etc. Mas os princípios já estão marcados no Evangelho e desses princípios a igreja não pode fugir. Então, o que foi definido como tal do Evangelho parece como parte do seu patrimônio da sua missão. Outra coisa são normas disciplinares. Então, por exemplo, a aposentadoria, ou melhor, a renúncia do bispo aos 75 anos é uma norma disciplinar que veio para o seu. Ela pode mudar. Ela pode mudar para 70 ou pode mudar para 80. Ou simplesmente deixar a critério do estado de saúde do bispo. Código de direito canônico pode mudar. As regras da formação dos fatos podem mudar. O próprio celibato é uma dogma, é disciplina. Existem hoje padres casados? Existem. As igrejas orientais, católicos, têm a opção do celibato ou não na própria formação dos seminaristas. Eu tenho um colega de seminário que foi reitor do seminário católico na Armênia e ele dizia que a opção se dava no momento da ordenação. Então o seminarista era preparado, aliás, uma preparação completamente diferente da nossa, ele tinha que ser preparado para o celibato e também para o casamento. E quando ele opta pela ordenação, ele opta ou pelo celibato ou pelo casamento. Então é possível
que haja padres casados na igreja? Sim. A tradição latina, ela já é muito secular e ela tem sido na direção contrária. Eu, particularmente, acho muito complicado na igreja do Brasil, a partir da experiência do diaconato permanente, nós temos padres casados. Por quê? Os diáconos permanentes, eles não são sustentados pelas dioceses. Normalmente você ordena diáconos casados que já tem profissão, já tem família, de preferência os filhos já independentes. Aí esse passo procede a ordenação. Agora eu fico imaginando, pela experiência que nós temos deles e também dos pastores, uma palavra que mal dá conta de manter o trabalho, manter o trabalho com filhos, esposa e família e etc., que para um filho que você vai querer. E de resto, eu continuo achando que o celibato é uma grande manifestação de uma opção de coração de Cristo pelo Evangelho. Agora, é possível que a igreja mude suas opções pastorais ou novas disciplinas? Aí cabe ao Papa, ao símbolo, eventualmente ao concílio, estar indicando novos rumos. Bom, Dimas, eu acredito que fica um clima de certa insegurança com essa notícia, como todos nós fomos pegos de surpresa. Nós mesmos nas redes sociais, esta manhã, vimos algumas manifestações dos católicos cristãos e de outras pessoas também. Qual a orientação da igreja para os cristãos católicos a partir dessa renúncia oficial, no dia 28 de fevereiro, até a eleição do novo sumo pontífice? Oração, serenidade, a ansiedade é normal. Eu falava na abertura aqui da missa de inauguração do seminário que quando se acontece uma mudança da diocese, aqui em Campo Grande, por exemplo, o Vitória ficou 25 anos, 26 anos à frente da diocese. Quando se anunciou a renúncia, é evidente que fica aquela interrogação: como é que vai ser o novo ministro? O que ele vai fazer? Eu me reuni com os padres antes da posse e eles queriam também saber como é que vai ser o relacionamento, como é que não vai, o que vai fazer, que ele repete. Isso é normal. Como de resto, em qualquer iniciativa humana, quando você tem a transição. Alguma coisa vai mudar? Vai. Quando você muda o bispo, muda a diocese, normal. O importante, que eu sempre digo para os nossos padres, e para os bispos também, é que nós não sejamos como certos tipos de políticos quando assumem uma função. A primeira coisa que faz é desmanchar tudo que o outro estava fazendo. Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Você pode até interromper algum processo, mas normalmente você tem que dar continuidade ao que o outro vem fazendo. E, se possível, fortalecer aquilo que era acertado. E preservar a memória do outro. Isso na igreja, eu acho que deveria ser uma coisa muito séria. Então, não ter medo da sombra do outro. Muita gente falava que a sombra de João Paulo II, como grande comunicador, que visitou centenas de países e arrebatava multidões, ela ia pesar muito para o já idoso Bergerol Ratzinger, quando assumia, já com um derrame, que prejudicou a sua vista, quer dizer, já limitado, já tinha que ter cuidados da saúde. Olha, a visita dele, sobretudo aqui no Brasil, mostrou justamente que se havia humanamente algum tipo de medo, de sufoco pela imagem grande de João Paulo. A comida que o povo que teve, os jovens fizeram com ele, lá na Fazenda da Esperança, aquelas fotos correram o mundo. Hoje, as fotos de Bento XVI na Fazenda da Esperança são protótipos de quase tudo. Coisa que se mostra no Papa. E ele até, um padre muito amigo dele que trabalhou na função pela Ordem Internacional, disse: Bento XVI saiu do Brasil de coração verde amarelo. E eu gostei muito dessa expressão naquela época. O que nós temos que fazer? De novo,
para acreditar que o Espírito Santo conduz a igreja, tirar da cabeça isso, que eu já recebi mensagem também no Twitter, esperamos que não venha agora, que não seja a hora dos inimigos da igreja, ou qualquer coisa assim. O Espírito Santo vai conduzir a barca também. Na opinião do senhor, essa questão da denúncia dá um indício de que o próximo Papa será mais jovem? Sua opinião? A minha sugestão é responder só mais essa, depois a gente faz a sonora, até porque os papas estão me esperando lá embaixo. Não necessariamente. Não necessariamente. Até, humanamente, nós podemos ter a comparação de um pontificado que foi João Paulo II e um pontificado que foi Bento XVI. Os cardeais vão ter muito tempo para poder estar pensando o que é mais conveniente. Termos um pontificado de transição, termos um pontificado de média duração, 8 anos, mas não uma duração bastante boa. Ou termos um pontificado com uma longa expectativa de vida. Tudo vai depender do clima do momento ali da eleição.